nós estamos recebendo aqui o professor Thales Contão, ex-secretário municipal de administração, secretário de governo e também ex-vereador aqui pelo nosso município, ele que é professor atualmente. Thales, primeiramente, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar aqui do jornalismo da Rádio Imigrantes FM. Bom dia, Elvis, bom dia às pessoas que escutam a rádio aqui na TV Imigrantes. É um programa realmente de bastante audiência e de credibilidade aqui na cidade. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito bem, Thales, nós que agradecemos mais uma vez a gentileza de ter aceito nosso convite. Nós apresentamos no primeiro momento, na edição dessa quinta-feira do Repórter da Senha aqui na Rádio Imigrantes FM, detalhes a respeito da administração pública. Eu queria que você começasse respondendo sobre os princípios constitucionais que garantem uma administração pública eficiente, porque parece que neste momento é o que nós precisamos aqui em Teoflotone. Bem, Elvis, é um assunto bastante interessante, inclusive é de interesse de todos nós, munícipes, e também pessoas que administram a gestão das cidades. Eu não me dirijo especificamente ao município de Teoflotone, mas eu gostaria de falar sobre uma abrangência real e geral de todos os municípios mineiros, de todo o Estado democrático de direito, da União Federal como princípios básicos e lógicos. Nós sabemos hoje, quando há uma divergência, talvez uma contradição entre os poderes, sejam eles executivo e legislativo, quando há um embate muito forte entre o rochedo e o mar, quem morre é o peixe. Quando há uma disputa acirrada entre o poder legislativo e o poder executivo, quem sai prejudicado é a população. Então, baseando nisso, nós temos no artigo 37 da Constituição da República, da Constituição Federal, que é a Carta Magna, é a lei maior, é a lei máxima que corresponde também à fiscalização de todas as outras leis. No artigo 37 reza que uma administração pública, pautada na eficiência e, sobretudo, nos interesses do cidadão, ela é pautada em 5 princípios fundamentais, que são denominados princípios constitucionais mínimos, que são aqueles eficazes para a eficiência de qualquer gestão ou de qualquer administração pública. O primeiro deles é a legalidade. O gestor público não pode fazer nada que a lei proíbe, ou seja, tudo aquilo que ele for fazer deve ser pautado ou na Constituição Federal ou em uma legislação vigente. Então, você faz aquilo que a lei te autoriza e você não faz aquilo que a lei te proíbe. Então, você tem que ser primeiramente pautado na lei. Professor, desculpe interrompê-lo, mas o senhor, no primeiro momento da sua explanação, falou a respeito de uma disputa entre os poderes. O senhor acredita que isso aconteça aqui em Teoflotone? Ou o senhor está fazendo uma análise do contexto geral? É uma análise geral, mas eu acredito que nessa segunda fase, sobretudo que o município vive, eu acredito numa maior independência do poder legislativo. Eu vejo hoje o presidente atual da Câmara, o Felipe Costa, com bastante independência. E isso é muito bom, porque traz um ar de alívio, de credibilidade da população ao legislativo. O vereador, Elvis, é o cidadão mais próximo do eleitor. E quando o eleitor perde a credibilidade ali de acreditar em um vereador, ele perde, de fato, a essência do poder legislativo, do poder executivo. Na primeira fase aconteceu isso aqui em Teoflotone? A Câmara ficou um pouco desacreditada, na sua opinião? Eu acredito que sim. Talvez a Câmara ficou um pouco morna, um pouco parada. A gente vê uma Câmara eficiente quando nós vemos a audiência pública. Cada vereador, eu sei que tem o seu perfil. Alguns se destacam por ser oposição. Isso é muito bom. Todo executivo tem que ter uma oposição no legislativo. Outros se destacam por fazer leis. Fazer lá projetos de leis, fiscalizar o orçamento, redigir termos, técnicas, redigir emendas parlamentares, participar das comissões temáticas do Legislativo. Outros vereadores se destacam por participar, por exemplo, de requerimentos e indicações de melhoria da qualidade dos bairros. Só que o contexto geral é a Câmara, de uma forma geral, fiscalizando o Executivo. As duas funções básicas, Elvis, do Poder Legislativo Isso acontece em Teoflotone? Legislar e fiscalizar. Oi? Isso acontece em Teoflotone? A Câmara fiscaliza o Executivo, na sua opinião? Sim, tem vereadores bons que fiscalizam. Agora tem vereadores bons em outras áreas que também cuidam do cotidiano da cidade. Então a Câmara cumpre o seu papel. Só que agora eu acredito nesse presidente novo que entrou, o perfil dele é mais fiscalizador. Então é perfil. Então isso traz que a população acredite mais no Poder Legislativo. Todo cidadão quer ver um Poder Legislativo eficiente. Um Poder Legislativo que fiscalize de fato o Poder Executivo, que é a função básica.
No controle interno do Poder Executivo, nós temos órgãos de controle. Controle interno dentro da administração pública. Controle externo é o Poder Legislativo que fiscaliza de fato as ações. Se vê uma verba para ser gasta na saúde, ela tem que ser gasta, não pode ser desviada. E ali o papel fundamental de fiscalização é do Poder Executivo. Bom, o senhor que fez parte do Poder Público Municipal, foi secretário, também fez parte aí do Poder Legislativo como vereador. Como que o senhor analisa o atual momento do Poder Executivo, da Prefeitura de Teoflotone, dessa gestão? O senhor que, inclusive, foi convidado aqui para falar sobre gestão eficiente. O senhor que tem especializações na área. O senhor acredita que existem muitas dificuldades no momento e qual seria a falha do atual governo? Olha, nós sabemos que, de uma forma geral, em um contexto geral, o Estado e o governo federal estão em uma crise econômica e financeira muito grande. Gastou-se muito, gastou-se mais do que se arrecadou. Então, os municípios não são diferentes. Houve a diminuição dos repasses do FPM. O município recebia 1.900.000, 1.800.000, recebe hoje 800.000, 900.000. Mas isso vem desde a época do governo anterior, o governo que eu participei, o governo do ex-prefeito Getúlio Neiva. Essa diminuição de recursos, ele entrou em 2013, 2014, Teoflotone já estava acompanhando a crise econômica e financeira. Mas mesmo assim, nós tínhamos planejamento estratégico, nós tínhamos planejamento orçamentário, nós tínhamos equipe de governo eficiente, secretários que de fato tinham autonomia para cuidar de suas secretarias. Então, acredito hoje, em Teoflotone falta planejamento, falta gestão, falta comando. Então, de fato, a administração pública, quando você acredita em um secretário, nomeia um secretário forte, ele até tira um pouco daquele grande serviço que o prefeito tem. Então, Elvis, eu comecei falando que a legalidade é o primeiro princípio constitucional mínimo exigido pela Constituição Federal. O segundo princípio que um prefeito tem que ter, que um gestor tem que ter, sobretudo, é a impessoalidade. Todos os atos da administração pública devem ser impessoais. O prefeito ele não deve discriminar alguém porque não votou, porque não acreditou no governo, ou privilegiar outrem, seja em uma licitação pública, seja em um contrato em um cargo comissionado. É isso que dificulta a administração pública, a colocação dos companheiros para administrar junto. Quando você coloca um companheiro, talvez ele não tenha aquela habilidade técnica para comandar uma área ou gerir uma secretaria. Dentro dos serviços públicos da administração pública, você tem que ter a impessoalidade. Você tem que contratar um serviço através de uma licitação. Um administrador público, quando vai contratar uma pessoa para trabalhar na prefeitura, tem que seguir a hierarquia de um concurso público. Não contratar um companheiro porque seu amigo é do seu partido. É isso que esgota a administração pública de uma forma geral. Incha a máquina administrativa. Nós deixamos uma folha de pagamento no governo de Getúlio em cerca de 10, 11 milhões no final dos 4 anos de governo. Nós temos hoje uma folha de pagamento com 12, 13 milhões já no segundo mês. Professor, é um inchaço da máquina pública. Eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar ao senhor que, inclusive, conforme já relatado, que fez parte do governo anterior, porque houve muitas informações com relação a um 13º da gestão passada que teria ficado para trás. Ter uma boa oportunidade para que a gente possa esclarecer isso. Ficou alguma conta relacionada aí ao pagamento do funcionalismo público para que a atual gestão pudesse quitar, que ficou da gestão passada? Eu gostaria de chamar a atenção de toda a população, sobretudo para de uma forma geral, desfazer um mal-entendido, talvez até de forma capciosa que foi passado à cidade de Teoflotone. Então, Elvis, no dia 29 de dezembro, nós pagamos o 13º de todos os servidores públicos da administração pública. Dia 30, nós pagamos o salário de dezembro e o 13º dos funcionários da assistência social, na época que eu era o secretário de assistência social. Então, eu queria deixar claro a toda a população de Teoflotone que nós pagamos o 13º dos servidores públicos da administração da prefeitura no dia 29 de dezembro. Qual ano? Todos 29 de dezembro de 2016. Aí, no dia 30 de dezembro, chegou o recurso da repatriação, que foi para todos os municípios mineiros e do Brasil de uma forma geral. Teoflotone, salvo engano, recebeu 1 milhão, quase 2 milhões, isso aí, 1,5 milhão, só que meio milhão foi para pagar fornecedores, que nós tínhamos que quitar na época. Então, nós deixamos o dinheiro em caixa para que o prefeito que fosse entrar
pagasse o salário do mês de dezembro até o 5º dia útil, né, do mês de janeiro para os servidores. Então, nós pagamos o 13º, né, no mês de dezembro, que na Constituição, e pagamos até atrasado, porque a Constituição Federal garante que o servidor público, de uma forma geral, tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. Verdade. Nós pagamos no dia 29 de dezembro o 13º dos servidores públicos. E deixamos recurso em caixa, o valor da repatriação, para ele quitar a folha, o salário de dezembro e início de janeiro, e assim foi feito. Então isso quer dizer o quê? Planejamento orçamentário. O salário de dezembro foi pago em janeiro, porque nós deixamos o recurso em caixa e ele pagou, e pagamos o 13º. Então, quando ele fala que pagou 2 13º no ano de 2017, isso não é verdade. Nós quitamos com o 13º dos servidores no ano de 2016. E como eu disse, na Secretaria de Assistência Social, onde eu era o secretário também, eu paguei o salário de dezembro em dezembro, e paguei o 13º desses funcionários.